Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita no nosso já tradicional podcast todo sábado aqui. Hoje falando sobre um dos discos mais importantes de toda a história da humanidade, que se você não concorda, sai daqui e vai embora, que é OK Computer do Radiohead. Se você não concorda com isso, você tá errado, basicamente. Ah, cara, tudo bem, a pessoa pode não achar que seja o melhor disco, tudo bem, não tem problema. Mas não considerar um dos grandes discos da história, aí é meio esquisito, né? É. A não ser que a pessoa tenha um gosto muito fechado, muito limitado a um gênero, sei lá. A pergunta: como é que o Radiohead entrou na sua vida? Entrou na minha vida como muitas bandas entraram pela MTV. Eu vi o clipe de Creep, passava direto na MTV lá. E aí, pô, legal. Estética meio... não dá pra enxergar muita coisa e tal. O clipe de Creep é simplão de tudo, são os caras tocando no Mas palco, né? é que eu lembro muito... Eu não lembro quem que era o VJ, de fato. Mas eu lembro que o cara ressaltou assim, não, é porque você pode ver o Johnny Greenwood, ele tá arrebentando a guitarra com uma força que ele tá, tipo, batendo na guitarra, ele tá tocando. É um negócio... O jeito dele tocar naquele clipe é um negócio absurdo. E toda vez que eu assisto o clipe, eu fico só observando ele, arrebentando de porrada a guitarra. Inclusive porque você não consegue ver a cara dele, né? Porque ele tá com um cabelo enorme, assim, uma franja gigantesca. Ele tá curvado, ele parece um L invertido tocando guitarra, né? E socando a mão na guitarra com aquele cabelão, assim, você nem sabe que ele tem cara, pra falar bem a verdade. Mas aí depois disso, eu fui escutando alguns singles meio soltos. Ouvi No Surprises, porque eu ia muito atrás de clipe. Naquela época eu tava começando a conhecer a internet, então vi No Surprises, vi Fake Plastic Trees, vi Paranoid Android. Foi assim que eu conheci, basicamente. Não tem muitas recordações de, vou ouvir esse disco primeiro, esse disco depois. Cara, o Radiohead é uma banda peculiar, eu diria, né? Primeiro que eles têm uma coisa muito legal que a gente comentou no nosso programa sobre U2 há um tempo já, que nem tá aqui no YouTube, pra falar a verdade, tá só no Spotify, que nunca mudou de formação. É verdade. Desde o começo, sempre a mesma formação. A banda começou lá quando eles eram bem moleques ainda. Tinha um outro nome, que era On a Friday. Eles tocaram juntos ali um tempinho, aí depois pararam e só se reuniram de novo em 91. O nome On a Friday foi escolhido porque eles ensaiavam às sextas-feiras. Ou seja, é isso. É isso. Tá? Coisa muito prática. Aí depois de um tempo eles mudaram o nome para Radiohead baseado numa música do disco True Stories do Talking Heads. Eu comprei esse disco porque essa música está nesse disco. Saquei. Aí, velho, o que acontece? Vou voltar aqui um pouquinho no tempo e falar da minha relação com Radiohead. Quando eles lançaram OK Computer, tava todo mundo falando desse disco. Mano, tava todo mundo falando, tudo quanto é revista. A Q, que é uma revista inglesa, elegeu esse disco o melhor disco de todos os tempos. Caraca. Sabe? Ele tava entre os maiores discos do ano, ali em 98. Ele tava em algumas listas também como o melhor disco da década. E muitas vezes eu comprava revista e vinha um CDzinho junto. Certo. Em um desses CDs veio o Karma Police. E, cara, eu vou confessar, eu ouvi e não me disse muita coisa, não. Depois eu vou entender por quê. Mas a galera continuou falando de Radiohead e eu fiquei naquelas. Mano, por que tá todo mundo falando dessa banda e eu não gostei tanto? Só que eu tinha ouvido uma música só. E eu fiquei com aquela coisa. Aí eu fui na loja de CD e eu falei, não vou ouvir o OK Computer. Eu vou pegar aqui o The Bands, acho que só tinha os dois lá, e vou ouvir. Cara, quando começa a tocar Planet Telex, que é a primeira música, e na loja de CD a gente põe, eu ouvia no fone, né? Ver aquele negócio na minha cabeça, como se uma coisa tivesse inundado o meu cérebro, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é isso, velho, que eu tô ouvindo? Nunca ouvi uma coisa parecida na vida. E aí, comprei o The Bands, fui pra casa ouvir felizão, depois comprei o OK Computer e depois comprei o Pablo Honey. E aí não teve mais jeito não, Radiohead se tornou uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, sabe? Vida, né? É uma coisa louca. Bom, voltando para a história da banda agora, eles lançaram... eu fico chateado quando eu vejo as coisas assim da banda e eu não tenho. Que o primeiro disco deles, na verdade, é um EP, que chama Drill.
Certo. Nunca consegui comprar. E eu tenho umas raridades. Eu tenho pelo menos 2 raridades raríssimas do Radiohead. Aí lançaram esse EP aí. Aí eu não foi lançado no Brasil, eu acho. Aí não comprei. Aí fiquei triste, né? Mas, logo depois, eles lançaram um single que é Creep. Uhum. Foi essa coisa de geração MTV. Sim. Só que eles lançaram primeiro, obviamente, na Inglaterra. Eles eram uma banda pequena, né? Eles são ingleses. E a BBC se recusou a tocar a música. Porque era tinha... muito triste. Ah, não, porque era muito depressivo. Achei que era por causa de censura. Não. Por causa do fucking, né? É. Não, a censura aconteceu na MTV. Uhum. Porque em uma das versões do clipe eles mudam, Sim. né? Em vez de ele cantar You're So Fucking Special, ele canta You're So Very Special, pra poder rodar na MTV. Mas a BBC não foi isso, era só que era uma canção muito depressiva pra tocar no rádio. A galera tá dirigindo e falando, nossa, vou ter que parar aqui porque eu tenho que chorar, porque é muito triste, velho. Mas você ouviu inteiro o Pablo Honey? Pablo Honey, sim. Cara, esse disco, ele é muito criticado. Sabe, a galera que gosta do Radiohead costuma falar, o Pablo Honey é ruim. Cara, não é ruim. Esse é um disco diferente, porque era uma banda que tava começando, né? O Radiohead não toca mais Creep. Tudo bem também não tocar, mas eu acho uma música boa, cara. Eu amo Anyone Can Play Guitar, que é mais um rock and roll mesmo, né? Thinking About You, eu acho uma música linda, linda, linda. You, que é a música que abre o disco, eu gosto muito também. Não é um disco tão marcante quanto que viria depois, porque era uma banda muito no início ainda. É um disco muito mais de rock mesmo do que o que o Radiohead se tornou, que não dá nem pra definir um estilo, né? Mas a gente tem músicos muito competentes aqui e, obviamente, a cabeça por trás do Radiohead é o Tom York, que é um gênio, cara. Tom York é um gênio, é um dos maiores gênios da história da música. E eu falo isso sem medo. Tá, tudo bem, alguém pode discordar, mas pra mim é um cara admirável, admirável. Mas o que acontece é o seguinte, o salto de qualidade que o Radiohead dá entre o Pablo Honey e o The Bands, mano, é um negócio descomunal, né? Absurdo. Curiosidade, quando eu tinha minha banda, a gente fez 2 covers do Radiohead. Quais tanto? Creep e High and Dry. Pode crer. Só que High and Dry, que tá no The Bands, tinha que mudar completamente o tom, porque eu não sei cantar daquele jeito que o Tom York canta. Sem contar que minha voz é muito mais grave. Pra eu fazer um falsete naquele nível, bom, provavelmente eu ia morrer. Então a gente mudou. O The Bands é o disco que tem o primeiro grande sucesso do Radiohead aqui no Brasil, que é Fake Plastic Trees. Porque por mais que Creep tenha passado na MTV e tudo mais, aqui no Brasil não foi um sucesso tão avassalador quanto Fake Plastic Trees, que estava num comercial, né, de TV e tudo. Uma campanha lá sobre síndrome de Down. Só tem música boa nesse disco. The Band só tem música boa. Começa com uma viagem muito louca de Planet X, que eu acho que é a música que mais indica o que o Radiohead seria depois. Mas The Band é uma boa canção. High and Dry é linda, linda, linda. Fake Plastic Trees é aquela música pra enfiar a faca no seu coração. Eu choro em posição fetal, cara. Se depender do meu clima no dia, assim. É isso. Just é uma música que eu gosto muito. My Iron Lung é uma música que eu gosto muito. Black Star eu acho absurda de boa. Street Spirit é um dos melhores fechamentos de disco da história da humanidade, da música, de tudo. Acho que até em outros planetas não deve ter uma música que fecha um disco tão bem quanto essa. Eu fico um pouco empolgado, né? Empolgado falando de Radiohead, né, cara? Mas é daquelas bandas que marca a vida da gente. E eu nunca deixei de ouvir, nunca deixei de gostar. Não é aquela coisa de tipo, teve muita importância pra mim quando eu era moleque, depois eu parei. Parou. Não. E eu lembro, cara, na época, usando o Emule, grande clássico, né? Eu tentei baixar todas as músicas do Radiohead que existiam. Nossa, baixei muita coisa. Era um trabalho de pesquisa absurdo.
Mas, ó, comprei esse disco aqui e eu comprei o EP de My Iron Lung, que não é um single, Uhum. é um EP, porque o single, normalmente, em CD ele tem 2 ou 3 músicas. Esse aqui tem 8. Caraca. Tem My Iron Lung e tem Creep, versão acústica, e o resto tudo música inédita. Nossa, quando eu achei esse aqui pra comprar, cara, que negócio, né? Ia na loja de CD, de repente, ô caramba, eu nunca vi esse negócio. Deixa eu comprar urgentemente antes que alguém compre na minha frente. Isso foi o quê? 93 o Pablo Honey, 95 The Bands, 97 o OK Computer. Não vamos falar agora do OK Computer, obviamente, porque é o nosso tema, né? Mas vou falar uma coisa. Esse disco foi revolucionário. O que o Radiohead fez em termos musicais é muito absurdo. É absurdo. É muito gigantesco. Só que aí vem uma questão importante. Uhum. O que você faz depois? É aí que tá o grande trunfo, né? Porque, ó, cara, quantas bandas tem um disco que foi chamado de melhor disco da história? Não são muitas. Dá Sabe? pra É contar ali nos dedos da mão. um Sgt. Peppers, dos Beatles, é um Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Nem o Led Zeppelin teve um disco que fosse chamado de o melhor disco da história. Pra onde você vai? O que você faz depois disso? O Radiohead não teve a síndrome do segundo disco, porque o primeiro disco deles acaba sendo mais fraco. Uhum. O terceiro disco deles é uma obra gigantesca, é genial. E não é gigantesca em termos de sucesso, não é isso. O Radiohead não é uma banda de sucessos. Tanto que quando a gente for falar do OK Computer aqui, eu nem vou ficar com aquilo que a gente fica todo o programa. Ah, isso foi single, porque não interessa. Aqui realmente não Aqui importa. é um padrão artístico, Exatamente. sabe? É aquele disco que eleva o rock and roll para um outro patamar. Então, a discussão sobre o que o Radiohead faria depois, considerando que o próximo disco deles só foi lançado depois de 3 anos, foi uma constante. Entre 98, né, que já fazia um ano ali do OK Computer, e 2000, que quando o Kid A foi lançado. Cara, sabe no que a galera apostou? O quê? Que o Radiohead ia voltar para um disco cru. E que o próximo disco dele seria um disco de baixo, guitarra, bateria. O que eles fizeram? Eles tiraram as guitarras. O Kid A é um disco com muito teclado, muita eletronice, muito sintetizador, quase sem guitarra. E eu lembro que quando eu ouvi, eu achei absolutamente genial. Eu falei, cara, não era o que eu esperava, e isso é muito bom. É um disco que te surpreende, né? Sim, quando começou com Everything in its Right Place, que basicamente tem uma frase, com a voz do Tom York cheia de efeito, eu falei, cara, o que tá fazendo? Sabe, você tem uma coisinha um pouco mais que talvez pudesse chamar de pop aqui com Idiotic, sabe? Que eu nunca sei se é Idiotic ou Idiotec, mas não tem esse potencial. Talvez seja um pouco mais pop, mas ela não abraça o potencial pop. É um disco muito difícil. Disco muito difícil mesmo. Tem música instrumental, sabe? Optimistic, que também é uma canção que parece mais pop, ela simplesmente emenda com a faixa seguinte, então ela acaba. É uma faixa dupla, digamos assim. Então como é que vai tocar no rádio se a música não acaba? E aqui teve uma coisa muito legal, mas muito legal, que eu vou te contar agora. Conte-me. Os caras são revolucionários, né? Sim. Só que eles não são revolucionários só em termos musicais. O que eles fizeram? Ganharam grana pra caramba com o OK Computer, que, mano, foi 5 vezes platina na Inglaterra. É muita coisa. Muito Foi disco. 2 vezes platina nos Estados Unidos. Foi platina na Austrália. 3 vezes platina no Canadá. Vendeu muito mesmo. muito Então eles ganharam dinheiro. Estavam lá na EMI, né? E aí o Tom York tinha lido um livro chamado No Logo. Sem logo, sem marca. Sem marca. E aí eu não lembro o nome da autora do livro, porque, gente, eu fiquei tão animado pra fazer esse programa que eu falei, eu vou fazer esse programa com o coração, eu não vou fazer roteiro. Então não tô lendo nada aqui. Ele leu o livro e ele falou, vou pôr em prática esse negócio. Cara, eles fizeram um negócio que pouquíssimas bandas têm condições de fazer. Eles fizeram uma turnê mais curta, obviamente, mas sem patrocínio nenhum. Só com recursos próprios dos lucros do OK Computer. Então, em vez de ter marcas e tudo mais, eles fizeram a turnê com uma lona branca. Que da No hora, palco. velho. Eles
são muito inovadores nesse sentido também. Eles criticam a própria indústria, eles não tocavam em festivais patrocinados por tipo marca de cigarro e Uhum. tal. Depois, mais recentemente, eles acabaram abrindo algumas concessões, fazendo algumas concessões, né? Mas eu acho genial o que eles fazem. Só que assim, o KJ é um disco de um momento muito criativo do Radiohead. Então eles fizeram muitas músicas, lançaram esse disco em outubro de 2000 e em junho de 2001 eles já lançaram a segunda parte do disco, que é o Amnesiac. Uhum. Inclusive, esse ano saiu uma versão nova que é o Kid Amnesiac, Ah, eu vi que isso no tem Spotify, se não me engano. são os dois juntos e tem as músicas inéditas. Inéditas não, né? Que era lá do B, que alguma coisa assim, né? Mas, tanto que J quanto o Amnesiac venderam menos. O Amnesiac menos ainda, né? Ele foi bastante criticado na época, embora tenha algumas canções muito boas aqui. Pyramid Song é um clássico do Radiohead, né? Morning Bell também é música boa pra caramba. Gosto muito, muito, muito de I Might Be Wrong. You and Whose Army, acho que é talvez minha preferida do disco. E, inclusive, eu tenho aqui, rapaz, você não sabe o que eu tenho? Eu tenho aqui um ao vivo dessa turnê. Isso parece ser muito raro. Esse aqui é menos raro do que o EP do Myron Lang. Uhum. Ele tem 8 músicas aqui e uma música inédita, que é True Love Waits, que só foi entrar no último disco deles agora, que saiu. Nossa. Né? Mas entrou nesse aqui. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de julgar aqui, mas eu acho que ele é rarinho, esse disco. Ele não é mega raro, mas é um dos meus orgulhos aqui. O nome do disco Uhum. é I Might Be Wrong Live Recordings. Né? Nossa, quando eu comprei isso aqui, eu fiquei tão feliz, rapaz, que você nem imagina. Ah, eu imagino. Te conhecendo do jeito que eu conheço, eu imagino. Aí passa ali mais 2 anos e eles lançam um disco que aí dá pra gente considerar que é um pouquinho mais irregular, porque é um disco meio longo, mas bom, que é o Hail to the Thief. Esse disco saiu em 2003. 2 plus 2 equal 5 é uma música que eu acho fenomenal. Dare Dare, uma música que eu acho linda, linda, linda. Mixomatoses, já mais dançante ali, mas uma música muito boa também. E assim, esse disco aqui é o Radiohead juntando ali as duas coisas, eles continuam com as eletronices deles, mas já tem mais instrumento mesmo, né? Já é mais orgânico, por Uhum. assim dizer. E é uma crítica ao que está acontecendo no mundo. Apesar de eles serem ingleses, direcionam muito a crítica ao Bush. Já teve mais uma. Acho que ele se manteve ali no mesmo patamar da Amnesiac em termos de vendas. Uhum. Aí, 2007, vem mais uma revolução radioheadiana. Porque até o Rage the Thief, eles estavam na EMI. Vou fazer uma parte aqui, que eu lembrei uma parada agora. Mano, eu vi um vídeo esses dias aqui no YouTube de um cara falando assim sobre bandas que sumiram, por onde andam essas bandas. E o cara colocou o Radiohead no meio disso. Nossa, mas que absurdo. Aí eu falei, mas o Radiohead não sumiu. O Radiohead veio fazer show no Brasil em 2018. Vamos lembrar que desde 2020 a gente tá em pandemia, É. né? Veio fazer o show em 2018 e lotou o Allianz Parque. Tipo, os caras não estão sumidos. O Johnny Greenwood tá fazendo os projetos dele, fazendo trilha sonora de 800 filmes. O Tom York tem o projeto dele também. Ele tem um projeto junto com o Johnny Greenwood. Então eles estão produzindo. E daqui a pouco o Radiohead solta mais alguma coisa. É. Mas o Radiohead nunca sumiu. Eu não entendi muito bem. Achei, sei lá, parece que para fazer um vídeo no YouTube soltar assim como informação, você tem que estar um pouquinho mais bem informado, né? Parece que ele usou isso como bait, né? Para as pessoas falar, nossa, é mesmo, onde está? Mas pra quem acompanha a banda, sabe que a banda tá aí fazendo muita coisa. Na verdade, eu não sei nem se foi bait, porque não tava na capa, né? Não tava na thumb, só quem Uhum. entrou lá que viu. Mas por que eu falei isso? Porque o Radiohead foi, durante um tempo considerável, a maior banda do mundo. Certo. Ou, pelo menos na época do OK Computer, a maior e depois uma das maiores. Mas ele nunca foi pequeno, nunca voltou a ser pequeno. E aí, entre o Hail to the Thief e o In Rainbows, eles resolvem. Vamos voltar a ser independentes. Caraca, é uma decisão corajosíssima da banda. Corajosa, perigosa, né, sob certo sentido. E aí, em 2007, eles lançam um disco
Ah, eu esqueci até de falar, eu tenho aqui um disco chamado Conlag, que é entre o Rage the Thief e o In Rainbows. O que eu tenho aqui é uma edição japonesa desse negócio, cara. Eu paguei muito caro nisso aqui. E comprei na época. Muito cuidado com ele, então. E aí tá, beleza. Vem o In Rainbows. O que aconteceu com esse disco? Cara, na época foi uma loucura. Cara, eu lembro que só se falava sobre isso. No mundo da música, quem era mais interessado nisso, só se falava disso. Como que uma banda do tamanho do Radiohead conseguiu lançar um disco de graça? Voltou-se nessa época a falar muito sobre a briga entre o Metallica e o Napster. Aham. Porque um tempo antes, né, o Metallica tinha comprado uma briga enorme com o Napster porque, bom, basicamente estavam dando as músicas da banda de graça e tudo mais, rolou uma processão. E aí o Radiohead, visionário como só eles conseguem ser, soltaram um disco para ser vendido pelo site deles, a única maneira de comprar era pelo site deles, e aí você podia comprar mesmo o disco, aí você tinha que pagar um valor para receber o disco, porque afinal de contas é físico, né? Mas antes de existir Spotify e tudo que a gente tem hoje, você entrava lá e o esquema era, você podia pagar quanto você quisesse para baixar o disco, inclusive podendo não pagar nada. É. E aí aconteceu uma coisa bacana, que sempre que eu conto essa história, eu acho que tem muito a ver com a mentalidade do brasileiro, né, cara? Porque sempre as pessoas falam, ah, mas pode baixar de graça, por que que vai pagar? Bom, vai pagar porque você precisa valorizar o artista. Sim. O artista tem que comer, ele tem vida também, não é? Sim. Tipo, ele não faz arte de graça. E o que que acontece? A maioria das pessoas pagou. O número de downloads gratuitos foi mínimo. E aí você podia pagar uma grana também e ter uma versão mais chique do disco. Você podia comprar em vinil e tudo mais. Eu não consegui comprar porque era muito caro. Aí depois eu acabei conseguindo comprar o CD. Ele tem uma arte de capa aqui toda bonita, toda cheia de coisa. E muita gente considera esse o melhor disco do Radiohead. Sério? Sério. Caraca. Eu lembro que eu ouvi poucas vezes o In Rainbows. Eu ouvi na época, mas, pô, isso saiu em 2007. Eu devo ter ouvido bastante, tipo, pra aquela época que eu estava ouvindo muita música, tava consumindo muito. Mas depois disso eu parei de ouvir, porque esse foi o último disco de fato que eu ouvi do Radiohead. Certo. Faz sentido. É de se esperar. Mas, cara, aqui tem uma das músicas que eu considero das mais bonitas, se não a mais bonita do Radiohead, que é All I Need. Essa música é fantástica. É um negócio que você pensa, meu Deus, se eu morrer ouvindo essa música, eu vou morrer feliz. Apesar da música ser triste. Eu pensei nisso. Tem aqui Nude, que é um classicão. 15 Step, maravilhosa. House of Cards, também. Ele não é, tipo, ele é revolucionário no que se refere ao lançamento, mas ele não é revolucionário em termos musicais, Sim. como foi o OK Computer. Mas é um disco fantástico. E sim, para muitos, muitos, muitos fãs do Radiohead, esse é o preferido. Caraca. Ah, cara, mas é aquele negócio. O OK Computer é um disco fantástico, mas eu tenho muito mais carinho pelo The Bands. Foi o The Bands que me ensinou a gostar de Radiohead. Bom, aí depois, cara, passam 4 anos e aí deu uma ferradinha aqui. O Radiohead continua sendo independente e eles lançaram The King of Limbs, que aí ele briga com o Pablo Honey como sendo um dos piores do Radiohead. Não é um disco ruim. A gente tem que ter um pouco de boa vontade também, entender as coisas, sabe? Um disco ruim do Radiohead é um disco bom ainda. Tipo, o pior do Radiohead não é um disco sofrível. Só que comparando com tudo que essa banda fez, Fica complicado. fica difícil. De comparar, né? Acho que Lotus Flower é a melhor música desse disco, mas ele não tem nenhuma música marcante, como os outros discos todos têm. É um disco curto, 8 músicas só. Eu prefiro um disco curto do que um disco muito longo. Eu acho que o Hail to the Thief é um disco gordo. Tá sobrando coisa nele. Aquela gordurinha ali que você não deve comer, sabe? Sei. E aí, mais 5 anos, eles voltam ainda independentes. Embora esse disco tenha sido lançado por gravadora em alguns países, aqui, por exemplo, ele foi distribuído pela Warner durante muito pouco tempo. Tipo, foi uma tiragem super limitada, mas o Radiohead continua nesse esquema. Aqui tem Burn the Witch, que
Acho que foi o último, entre aspas, né, sucesso do Radiohead. Tem Identikit, que é uma das minhas músicas favoritas. Daydreaming, maravilhosa também. E aqui eles relançaram True Love Waits agora no lançamento oficial, numa outra versão. Embora eu goste mais da versão ao vivo que tem nesse EPzinho muito louco aí que eu comprei. Eu acho que a galera não gosta muito, parece, pelo que eu ouvi falar do A Moon Shaped Pool. Mas eu gosto. E em 2018, cara, 2018, tô pensando aqui, foi um ano foda na minha vida. Porque eu fui no Radiohead e no Morrissey no mesmo ano. Caraca. Tipo, só ter ido nesses 2 shows já não precisava ter ido mais nenhum, né? Acabou, pode morrer feliz. Cara, eu não... Não que eu queira que você morra, não é isso, cara. Eu não tinha pensado nisso, mas foi os 2 no mesmo ano. Não lembro direito o mês, mas eu sei que o Morrissey foi no fim do ano, o Radiohead não lembro exatamente quando foi. Mas ter ido nas 2 bandas no mesmo ano, nas 2 bandas não, desculpa, nos 2 artistas do mesmo ano, que são 2 coisas muito importantes na minha vida, ó, eu tô até aqui um pouco emocionado agora. Mas eu pensei assim, pô, eu não tinha conseguido comprar a Moon Shaped Pool, porque simplesmente não tinha conseguido. E aí eu pensei, será que os caras vão trazer, né, pra vender no show, que eu tô muito acostumado a comprar CD em show. Não trouxeram, só deu pra comprar uma camiseta lá. E esse aqui foi o último disco que eu consegui, tipo, agora. Comprei faz 2 semanas esse disco e já... Eu lembro que quando chegou você tava, tipo, muito feliz. Não, já ouvi várias vezes o negócio. Isso aqui, peguei e aquele negócio, pôs ali pra tocar... Deitei no sofá, fiquei ali só curtindo o momento. Bom, mas eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora de falarmos de OK Computer. Cara, OK Computer é um disco conceitual. Sim. Mas ele não é um disco conceitual no sentido estou contando uma história de um personagem. Não é uma ópera rock. Ele é um disco conceitual porque ele está falando sobre modernidade. E aí tem uma coisa, se você pegar as letras tanto do Pablo Honey quanto do The Bands, você vai perceber que, embora sejam metafóricas, elas são mais diretas. As letras do OK Computer são muito mais difíceis de entender. Muito mais difícil você perceber qual que é a metáfora que ele está fazendo. Eu fiquei assim, tem uma música que eu ouvi ela umas 3 vezes seguidas, porque eu fiquei tipo, cara, entender isso aqui é chave essencial pra você entender o conceito do disco, que é Fitter Happier. Mas depois a gente vai chegar. Happier, more productive. Depois que a gente chegar nela, eu falo mais sobre isso. Mas eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que bagulho incrível. E... Não, é incrível. Tudo é incrível aqui. E o Fitter Happier dá uma quebrada louca no você, né? Completamente. Porque... A música não. O disco começa com Airbag, que é mais rock, tem essa guitarra mais distorcida aqui no começo e tal, que contrasta de um jeito muito bacana com a voz do Tom York, né? E ele joga a questão de... quase como se ele tivesse uma rodovia espacial, né? E isso tem muito a ver com o quê? Isso tem muito a ver com o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma influência fodida nesse disco. E essa música não é tão triste, né? Ela não te joga pra baixo. Ela começa o disco mais vibrante e tem aquela coisa, ele tá nessa rodovia, não sei o quê, e vai pra essa ideia de renascimento, eu tô vivo novamente. Por quê? Porque um airbag salvou a minha vida. Quer dizer, o que salvou a vida dele não foi um médico, um ser humano, um ressuscitador, não. Foi o airbag bem uma aparato tecnológico, né? Que ele é salvo pelo próprio carro, ele é salvo por aquilo que o mata, aquilo que quase o matou, por assim dizer, né? Então tem uma genialidade nessa letra, só que ela é muito difícil de perceber. Sabe? É aquele negócio, eu tô falando isso como se eu fosse o cara mais genial do mundo por interpretar, mas eu ouço a música faz 20 anos, faz quase 25 anos, sabe? É uma hora, você entende o negócio, né? Porque pra mim foi muito nebuloso também quando eu comecei, sabe? Mas a questão é que essa música, ela realmente é uma baita introdução, porque, cara, depois vem uma das canções mais geniais já feitas. Cara, e eu concordo em grau, número, gênero com isso, porque a gente tava conversando sobre isso antes de começar o programa, que eu acho que dá pra fazer um programa inteiro falando sobre
Paranoid Android, cara. Porque a música, ela muda tanto, ela tem... É como se fossem São quatro andamentos. músicas dentro de uma música só. Ela muda de compasso no meio da música. A letra vai mudando. Nossa, cara, e tem tanta camada, tem tanta coisa escondidinha ali que se você ouvir com calma, você vai sempre escutar uma coisa a mais, você vai sempre perceber um detalhe a mais. É uma música que, quanto mais você escuta, mais você entende. Eu tenho uma camiseta do Paranoid Android que tem um trecho da música. E as pessoas às vezes me perguntam o que é aquilo, porque é uma frase completamente desconexa, né? Kicking, squealing, gut, little piggies. Como é que eu vou explicar? Como que você pega uma frase solta dessa música e explica uma pessoa o que é? Aí às vezes fica naquela, é uma frase de uma música do Radiohead. Porque não tem muito jeito, Você pega, sabe? tipo, aqueles caras que andam com CD no bolso, como se existisse. Fala assim, ó, escuta isso aqui que você vai entender. É, mano, Mas nossa. não dá, é... Não dá. E a música é o ápice criativo do Radiohead, é essa música. Em termos... Como eu falei, não é a minha preferida deles, mas é a música mais complexa e em termos estruturais é a melhor música que eles têm. É difícil discordar disso. Sim. É a opus mater da banda, sabe? Você quer entender Radiohead? Ouve essa música. É. Só cara, que eu tanta acho camada, velho. é muita tudo, coisa, é muita coisa. velho. Só que é aquele negócio, quero entender Radiohead, escuta essa música. Só que se você escutar ela solta, ela não faz tanto sentido quanto se você ouvir ela no disco. Não, mas aí é a mesma história que eu falei do Karma Police, porque depois eu fui entender por que eu não gostei de Karma Police. Porque a música não faz tanto sentido fora do disco. Eu acho, tem uma música aqui só que eu acho que faz sentido fora do disco, mas depois a gente vai chegar lá. Eu não quero me adiantar. Peter Rapper? É, sim. Essa não tem jeito. Nossa. Bom, cara, essa música ela vai mudando de andamento e ela vai criando uma coisa na sua cabeça que parece que ela te envolve de uma forma que não é aquela coisa que você mesmo já falou várias vezes, eu quero, parece que deitar nessa música. Não, eu quero entender essa música. Eu quero entender todas as camadas. Isso aqui é a música que ouvir, tipo, no celular, igual o povo ouve funk andando de bicicleta, é um crime. É um crime. Tá ligado? Sair o som do celular, você perde tudo da música. É uma música que é pra você ouvir, se possível, no CD, com o melhor som possível. Eu tive essa experiência de... Eu tenho um fone que abafa muito o som de fora. E aí eu coloquei ele e deitei na cama, assim, e fiquei, tipo... Parece que eu tava numa viagem. Mas você sabe que eu vi no stream, você perde camada, que só perde, o CD tem. Porque assim, essa aqui, eu nem recomendo assim, ouvir no vinil, porque ela não foi feita assim. Ela foi feita pro CD já. Isso aqui até saiu em vinil, mas saiu, tipo, depois, né, tal. Bom... Não adianta, cara, ficar falando de Paranoid Android aqui, a gente vai ficar 3 dias, né? Aí depois da próxima música, ela já tem mais uma cara de canção, brinca com o título do Bob Dylan, que é Subterranean Homesick Blues, aqui é Subterranean Homesick Alien. E, cara, é engraçado falar disso 20 e tantos anos depois, mas eu lembro exatamente das sensações que eu tive. E eu achei essa música instrumentalmente muito viajado, com esses barulhinhos da guitarra, com o negócio que ele fala aqui. Mas eu achei a melodia, a linha vocal, uma das mais bonitas que eu já tinha ouvido na vida. Concordo. Eu gosto muito do jeito que o Tom York canta nesse disco, porque assim, ele tem um jeito único de cantar. Não é que eu tô falando que a voz dele é única e não tô falando que ele é o melhor vocalista. Não, mas a voz dele é única também. É única. Mas assim... O jeito dele pronunciar as palavras, que é como se ele estivesse pronunciando elas arrastada. O Tom York ele tem uma coisa que é muito difícil de fazer. Porque além dele cantar em falsete praticamente o tempo todo, porque a voz dele falando não é assim. Não é. Ele abre muito pouco a boca pra cantar. Então tem uma coisa muito intimista, muito sussurrada, e ele faz isso de um jeito meio louco, até quando ele faz as mais dançantes do Radiohead mais recentes, sabe? Mas, de vez em quando, ele grita também, né, como ele faz nessa música aqui,
E é um grito sufocado, cara. É um sofrimento que, tipo, você precisa sentir a música. Radiohead é uma banda muito técnica. Eles são excelentes compositores, são excelentes músicos, mas ao mesmo tempo você pode simplesmente sentir o que eles estão fazendo aqui. Cara, esse é um disco que eu mencionei agora há pouco outras duas obras, que são Sgt. Pepper's e o Dark Side of the Moon. Esse é um disco que está no mesmo patamar no sentido de elevar a música a outro estado, sabe? Aqui, a música como status de arte tá completamente traduzida, né? Agora vem a minha música favorita do disco, que é Is It Music for a Film. Eu já comentei sobre algumas músicas do R.E.M. que eu ouço assim, me faz sofrer demais. Essa aqui eu ouvi e tive a sensação. Música triste. Is It Music for a Film. E ela tá em trilha sonora de uns 82 filmes, mais ou menos. Só porque eles colocaram For a Film no subtítulo. Cara, é genial. É genial. Aqui o Tom York tá cantando um tom um pouco mais grave do que na música anterior. E essa música vai lenta, vai lenta, vai lenta. E a hora que ela cresce... É um negócio absurdo. Cara, dá até vergonha de cantar junto. Porque parece que é um desrespeito. Você tem que ouvir, porque isso aqui é único. Sei lá se alguma banda já fez cover dessa música, mas se fez, ficou ruim, tenho certeza. Porque isso aqui só o Radiohead pode fazer. Cara, não consigo mais falar sobre essa música. Mas eu lembro que foi tipo a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi Everybody Hurts pela primeira vez. E eu falei, meu Deus, é a coisa mais triste que eu já ouvi. Só que a diferença é que Everybody Hurts eu ouvi quando eu tinha, sei lá, 11 anos, não tava preparado pra tanta tristeza. Isso aqui eu ouvi eu tinha 18. Então, você já tava... Já tava, inclusive, escolado, né, de anos e anos ouvindo Legião e as coisas todas, né? Já conheci Smiths. Já conheci a tristeza um pouquinho. Já. Eu falei, mano, como a tristeza é bonita, né? Pra fazer arte. É engraçado isso, cara, porque é um sentimento ruim, de certa forma, mas que ele se transforma numa coisa que é maravilhosa, é lindo. É a sublimação do sentimento, né? Essa é a palavra. Cara, e... É por isso que eu não gosto muito de gente que gosta de música muito feliz. O cara tem preconceito contra a felicidade. Porque, cara, é que música muito feliz parece que perde a beleza. Porque, pô, ser feliz é fácil. De certa forma. Eu não sei, se eu consigo ser claro, mas parece que torna tudo menos sincero. A tristeza traz esse sentimento de eu tô sofrendo e isso é você achar beleza na tristeza. Sim, foi pesado isso que você falou, hein? Foi pesado, cara. Nossa, eu tô... Mas o negócio tá nem por aqui, isso, né? nem por isso tá errado, né? Foi pesado, mas faz total sentido. Ai, cara do céu. Ó, e fazia tempo que eu não ouvia esse disco, assim, várias vezes. Eu lembro quando eu comprei, eu ouvi muito, sabe? Mas aí agora, fui ouvindo e é que não deu tempo, cara, porque eu tava cheio de coisa, trabalho e tudo mais. E esse negócio de trabalhar atrapalha a vida, né? Atrapalha, pô, cara. Nossa, velho. Podia não existir. Podia dar pra gente ganhar dinheiro ouvindo música, assistindo filme, né? Inclusive, isso aqui me lembra que se você chegou aqui agora, você podia se inscrever no canal, deixar aquele comentário, curte aqui, fala o que você acha de Radiohead, fala o que você achou do que o Lucão falou sobre a tristeza aqui, porque, né, ajuda o canal a crescer e talvez fazer a gente poder viver disso, né? Isso aí, por favor, ajuda a gente, né? Bom, a gente tá se dedicando aqui a esse programa, né? Não é pouco não, cara. Não é pouco. Bom, Let Down. Essa é a minha preferida. Talvez seja uma das músicas mais gostáveis do disco. Talvez se você apresentar essa música solta pra uma pessoa que não conhece o Radiohead, talvez ela até consiga entender. Talvez, é muito talvez. Né? Mas é bonita, né? Eu acho que ela tem uma linha vocal tão perfeita, cara, que esse disco, ele desde o começo ele vai enchendo a gente. Sim. É um disco muito Seja denso. lá do que for, né?
mas ele é um disco muito denso, então ele vai te invadindo aos poucos. E essa música, ela é assim, você já tá cheio disso e ela te dá um carinhozinho. E a hora que chega no refrão? Nossa, então, é a dobra vocal que eu fico tipo, nossa, eu tô feliz porque eu tô sentindo isso aqui. Cara, tem vários discos que a gente já falou aqui. Tá certo que a gente tá no programa, acho que número 12 agora, mas a gente tá falando de disco faz mais tempo, né? Mas tem vários discos que a gente falou aqui, pô, esse disco não tem nenhuma música ruim. A questão do OK Computer é outra. Não é que ele não tem nenhuma música ruim, é que todas as músicas são perfeitas. Sim. E encaixadas exatamente onde elas deveriam estar. Eu não lembro em qual vídeo que a gente citou o OK Computer, nos nossos vídeos de cinema, que alguém comentou: ah, mas e o Nevermind do Nirvana e um disco do Prodigy, alguém falou. E, cara, o Nevermind do Nirvana, ele pode ser considerado o disco mais importante da década de 90. E talvez tenha gente que considere o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Tem gente que pode considerar o álbum preto do Metallica. Já vi gente considerando até o License to Ill do Beastie Boys. Sabe, tem muitos discos importantes. Numa concepção até comportamental, o disco do Nirvana é o mais importante. Mas o do Radiohead ainda considero o melhor. Musicalmente, sabe? Eu acho, assim, isso é muito pessoal. Eu acho o OK Computer o disco mais importante dos anos 90 por causa do seguinte: ele, de certa forma, abriu portas para bandas romperem com uma estética grunge que vinha muito forte e fazer músicas muito experimentais. Como porque ele entra muito também na esteira da morte do Kurt Cobain, né? Bem depois. Então, é como se esse disco tivesse abrido as portas... abrido não, tivesse aberto as portas da música indie. Sim. Assim, eu falo sentido, assim, o OK Computer é o pai do indie. Sim. E em termos temáticos, agora, ele é o disco que tá, apesar de estar ali ainda no século passado, né? Ainda em 1997, ele abre as portas pro novo milênio. Sabe, tudo aquilo que a gente ia discutir em 99, com Matrix, com Clube da Luta, cara, com não sei o quê, o Radiohead tá fazendo musicalmente aqui. Cara, eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Eles estão antecipando o século XXI. Sabe? É a crise do homem médio, né? É que não é uma coisa assim tão masculina quanto o Clube da Luta. Né? Envolve uma coisa muito mais tecnológica e filosófica no sentido Matrix, né? Mas está introduzindo o século XXI. E ainda vem antes, né? Ainda vem 2 anos antes do Matrix do Clube da Luta. Eu fui ler algumas críticas do disco e eles falam assim, é como se esse disco ele fosse premonitório. Porque tudo que eles falaram em 97 tá acontecendo agora 20 anos, 25 anos depois. Sabe, a distopia tecnológica da internet descrita num disco. Assim, a genialidade desse disco é imprescindível. Imprescindível? Eu tô inventando palavra aqui, porque eu fico sem palavra. Não, você não inventou palavra, só que eu acho que o significado foi meio torto, foi né? meio torto. Cara, eu jurava que você ia falar que a sua favorita era Karma Police. É porque eu acho que essa tríplice de Exit for Music for a Film, Exit Music for a Film, Let Down e Karma Police são 3 músicas que elas vão se encaixando. E Sim. Aqui é seria o fim dessas 3 músicas. Até porque depois vem Fitter Happier. Né? Que daí quebra o disco no meio. Cara, aí eu fico naquela, né? Não gostei da música quando eu vi pela primeira vez. Hoje eu acho... Hoje não, depois que eu comprei o disco, já em 98, já tava achando a música perfeita, porque dentro do disco ela é. Ela é. Né? Fora parece que não faz muito sentido você ouvir. Né? Depois que você conhece, sim, beleza, não tem problema nenhum. Mas... conhecer Radiohead por uma música do OK Computer dá defeito, sabe? Mas aí agora, acho que chegamos no momento, o que você ia falar sobre Fitter Happier? Fitter Happier. Detalhe, é a voz do
Stephen Hawking. Então, é o mesmo isso coisa. que eu ia falar, isso eu reparei. Eu falei, cara, eles colocaram o Stephen Hawking falando sobre a mediocridade do ser humano. Uhum. E aí eu fiquei tipo, mas é isso mesmo? Porque ao mesmo tempo que a letra ela consegue ser completamente crítica de uma forma negativa, ela também fala coisas positivas. Exatamente porque nenhum ser humano é só bom ou só ruim. Cara, E é uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade falando sobre o ser humano. é um negócio louco, né? É muito, cara. Isso aqui, essa música deve ter incomodado muita gente, né? Muita gente. Porque ela é esquisita num nível absurdo. É muito experimental, porque ela não tem melodia, ela tem um monte de barulho, uns sons completamente tecnológicos, com uma voz de robô, que não é um robô, é um cara falando, mas no meio do disco, depois de uma música que é triste e bonita, ele já taca isso na sua cara, você fica... Cara, meu Deus, parece uma ruptura. a única banda que eu conheço que seria capaz de fazer uma loucura dessas e ficar bom, além do Radiohead, é o Sonic Youth. Uhum. É a única. Na boa. Porque nem Pixies, que é completamente maluco também, fazendo isso, era capaz de ficar bom. Bom, depois vem Electioneering, que acho que é uma melodia muito gostosa, Aham. porque você saiu dessa experimentação extrema do Freer Rapper pra voltar pra uma guitarra mais rock and roll, Tom York cantando mais melodicamente, e aí já tem uma coisa mais pulsante. Pô, Aham. vamos acordar de novo? Né, depois dessa coisa que entrou na sua cabeça e parece que tava parafusando seu cérebro. É tipo Laranja Mecânica. É, o Freer Rapper, né? É. Nossa, verdade. Crê em Deus, Olha pai. isso, cara. A gente vai encontrando cada vez mais coisa dentro do disco, cara. Cara, eu brinquei no programa passado, inclusive se você não ouviu, ouve lá, que a gente ia fazer um programa de 2 horas hoje sobre Radiohead. É. A gente não vai chegar nisso, mas eu acho que já é o nosso programa mais longo, Já. mas se a gente quisesse mesmo, dava pra ficar 2 horas falando desse disco. Tranquilo. É que agora faltam 4 músicas aqui pra terminar. E é né? gostoso de falar sobre esse disco, cara. É o. E- é um dos e- programas tranquilamente que eu tô gostando mais de fazer. É. Inclusive, esse disco, ele sempre entra numa conversa minha com alguns amigos que a gente começa a discutir qual é o disco, o melhor disco ou o disco mais importante da música, e a gente sempre fica num debate entre Sgt. Peppers e OK Computer. Uhum. Eu Eu acho acho que é um debate muito válido, eu assim. Porque assim, eu acho que o Sgt. Peppers é o disco mais importante, mas eu acho que o OK Computer é o melhor. Sim, faz sentido. Faz muito sentido. Faz E sentido. a gente fica, não, mas isso, não sei o quê. E o debate vai longe, cara. Uhum. Cara, eu juro que eu tô numa pira agora que eu tô até com medo de esquecer de ouvir o disco que a gente vai gravar semana que vem. Porque eu tô numa de querer ouvir agora na sequência tudo do Radiohead. Só que aquele negócio que a gente falou, né? A gente trabalha, Aham. tipo, não dá tempo, e isso é muito chato. Agora, Climbing Up the Walls, Nossa. aqui, o Tom York não tá fazendo vocal normal, não é só o falsete, porque aqui tá com efeito, né? O Música para Fazer Sofrer. Muito. Crê em Deus Pai, cara. Ela é toda abafada, né? Toda abafada. Todos os instrumentos estão abafados. Sim. Eles usaram toda a potencialidade do estúdio, né? É, que foi uma mansão lá na Inglaterra, né? St. Cloud, eu não lembro o nome da mansão, mas ele... Até eu li uma matéria que fala que o Tom York gravou os vocais, a maioria deles em primeiros takes, debaixo de uma escada. Uhum. Então, traz a sonoridade. É St. Catherine's Court. Isso. Mas não é o disco inteiro. Uhum. Tá, eles gravaram em 2 lugares, uma parte foi nessa mansão. Muito louco, né? Porque aqui no Brasil o povo vai pra Serra da Cantareira gravar, só que lá na Inglaterra esses ambientes são um pouco diferentes. Aí os caras falam, não vai pra natureza não, vamos pra uma mansão histórica, né? É mole. Nossa, cara, também vou dizer, cara, é um disco que só uma banda inglesa conseguiria fazer.
Sabe? É uma coisa É, eu que não- eu até não- Não consigo ver uma banda americana conseguindo fazer isso. até o humor, porque tem, o disco é muito irônico em Uhum. vários momentos, é completamente em inglês. Eu posso dizer aqui, ó, se eu fosse fazer um ranking, Climbing Up the Walls é a minha terceira música favorita do disco, porque a segunda é No Surprises. E essa é a música que eu tinha falado, que eu acho que se você tirar do disco, ela não perde sentido, mas ela faz muito mais dentro do disco. Agora, você já viu o clipe dessa música? Já. Que desesperador? Completamente desesperador. Eu fico ansioso de assistir esse clipe. Cara, eu Tanto acho que a hora foi... que começa a chegar num certo ponto da água subindo no capacete, que eu fico só ouvindo. Eu tinha uma fita de vídeo, VHS, Aham. com os clipes do Radiohead. Tinha 6 clipes só. Nem lembro quais são. Eu sei que tinha Creep, tinha Fake Plastic Trees, acho que tinha High and Dry, tinha No Surprise, e os outros dois eu não lembro. Eu sei que não tinha o Paranoid Android, porque é um clipe bem marcante, porque é animação, né? Sei que não tinha, mas eu não lembro. Ah, tinha Karma Police também. Tá faltando só um eu lembrar aqui. Mas, cara, pra quem não conhece, depois procura aí no YouTube pra você ver. Mas, basicamente, a câmera fica o tempo todo na cara do Tom York. Ele tá com um capacete. E é filmado num take só, né? É filmado num take só. E o capacete vai enchendo de água. Então, nesse clipe, o Tom York realmente se afogou. Ele se afogou de verdade. Tanto que a hora que a água baixa, você vê ele puxando o ar, realmente tentando respirar. Sensação desesperadora. Tão desesperadora quanto a música. É. Porque esse No Alarms and No Surprises, tipo, entra praticamente uma narração uma narração não. Uma sequência de coisas muito difíceis, muito desesperadoras, mas não se alarme. E também não se surpreenda, né? E aí, Vou depois falar aqui mais uma vez, mais uma música com influência do Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? E aí ele acaba esse No Alarms and No Surprises e fala silêncio. Cara, Nossa, Nossa, é genial, cara. Genial. eu não tenho nenhum medo de dizer isso, cara. Eu acho que eu até já falei no começo, vou repetir. Tom York é um dos maiores gênios da história da arte. Tranquilamente. Da história da arte, Tranquilamente. eu tô dizendo, sabe? Esse é um cara que merece ser estudado daqui a 100 anos. Sabe? Do jeito que a galera estuda Beethoven, estuda Mozart, estuda esses grandes gênios. E eu sei que vão estudar Beatles. John Lennon, Sim, Paul McCartney. vão estudar esses caras. Merece estudar Radiohead também, cara. Ou melhor, Radiohead merece ser estudado também, sabe? É que a gente ainda tem uma coisa, parece, de estudar música como forma de arte, se não for música de câmara, se não for música clássica, né? Mas esses discos elevaram a música? Ué, se elevaram a música, então merecem ser estudados. Agora, pra quase fechar, Lucky, que foi a primeira música composta desse disco. Né? Essa música ela é o ponto de partida do disco. Ela foi composta sozinha, sem ter essa ideia de fazer parte de um disco, e o disco cresceu a partir dela. Agora, o nome da música é Lucky, velho, sortudo. Eu sou sortudo. E a música é melancólica pra completamente, caramba, cara. Nossa, é incrível como se isso consegue ser triste. Não, o cara fala: I feel my luck could change. Eu sinto que a minha sorte pode mudar, mas da maneira mais desanimada do mundo. Mas a hora que essa música cresce... Cara, eu lembro que... nossa, eu tinha até esquecido de falar isso. Quando ele fala que Kill me, Sarah, kill me again with love. Eu ouvi isso quando eu... era moleque, já 18 anos, você é jovem ainda. Eu ouvi esse negócio e eu falei, o que é isso? Que negócio doido e genial ao mesmo tempo. Ele tá invertendo tudo que a gente imagina ouvir numa música que supostamente deveria ser popular. Aí depois ele fala, né? I'm your superhero. É mole. O que ele tá fazendo, velho? Completamente maluco. Em termos... Eu vou falar um negócio pra você agora, que uma vez num desses grupos de Facebook, que agora nem existem mais, porque a gente mal usa o Facebook, mano,
Teve lá um tópico de discussão sobre o Radiohead e alguém falou assim que, poeticamente, o Radiohead sempre foi pobre. Ah, pelo amor de Deus, não é possível a pessoa falar isso. Eu fico pensando, o que ele quer? Não dá pra entender. Cara, eu não entendo, porque assim, é tudo muito complexo, sabe? Talvez você pense algumas coisas e fica, o que ele tá falando aí? Talvez a gente não entenda. Mas pobre não é. Não é de jeito nenhum. Nunca foi. Mesmo no Pablo Honey, que eles eram muito mais jovens, estavam começando, já é um disco que poeticamente tem ali o seu charme. Tem seu valor, né? Chega nesse nível? Não. Não. Mas você já... pra chegar nesse nível também, cara, é um negócio Mas absurdo. você já vê o Tom York como um grande letrista também. Sim. Eu fico, cara... O Paul parece que quer criticar um disco extremamente importante só pra ter o que falar mal. Então. Coisa chata também, sabe? Eu prefiro me deleitar com o que é bom. Sabe? Pra que eu vou ficar falando mal? Por que eu vou querer ficar parecendo inteligente? A música já me faz bem o suficiente, sabe? Pô, que saco. E aí termina com The Tourist. Cara, sabe? Tá mais levezinho, você entende essa coisa de despedida. É. Porque se terminasse com Lucky, ia terminar de um jeito menos dramático do que o disco pede. Merece, inclusive. E aí, vou repetir o que você falou agora há pouco. Tá tudo no lugar. Não tem uma música fora de lugar nesse disco. E é por isso que esse disco ele é tão genial. Ele sabe como ser um disco conceitual. Sim. Os caras, eles entenderam assim, a gente vai fazer um disco conceitual, vai ser tudo certinho no lugar, as músicas não vão ficar sobrando, não vai ficar faltando nada. Cara, é uma precisão quase matemática da parada. É aquele negócio, a gente tá falando de arte. Arte não é pra ser preciso, não é pra ser matemático. E eles conseguem fazer o belo da arte se unir com o que é preciso da matemática. É admirável completamente. Sim. E aí eu entendo quem não goste de Radiohead, porque tem gente que realmente não gosta de coisa muito triste e não gosta de experimentalismo e tudo mais. Mas pra quem entende de música, não tem como não reconhecer o valor, né? Eu acho que é isso. Gente, realmente, eu não sei quanto vai acabar dando esse programa aqui depois de editado, mas tá cumprido. É tranquilamente o programa mais longo aqui de todos que a gente já gravou, mas vale a pena. Vale muito a pena. Se você chegou até aqui e não deixar um comentário, a gente vai ficar muito triste. Até semana que vem. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.